Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço aos anjos guardiões. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. O papo de domingo, o objetivo dele é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, né? Obreiros da Vida Eterna, né? Psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Como eu tinha combinado, eu vou ficar sempre falando, né, alguns itens, né? Então eu vou falar dos 3 itens. Primeiro, é o convite que todos nós recebemos para a caminhada do bem, né? E geralmente, na maioria das vezes, recusamos esses convites porque estamos presos aos desejos mundanos do materialismo, a porta larga, né? Não queremos adentrar a porta estreita, né? Então ocorre isso. O outro é que Jesus envia missionários, né, para ajudar no nosso processo evolutivo. E o outro item também que o André Luiz fala é da eutanásia. A eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo, né? E também a eutanásia mata as células do perispírito, né? Então, Então, é isso aí. Então, quem tiver o livro, estude. Quem não tiver, né, e puder comprar, compre. Quem não puder comprar, é só entrar na internet, né, que tem vídeos falando sobre o livro. Então, vamos estudar. O papo de domingo de hoje, né, é sobre o egoísmo, faz parte da baixa moral, né? Vamos entender lá, porque tem uma coisa do egoísmo, né, pregado por muita gente, e tem aquela história entre o Senhor e o Lázaro, né? O Senhor era muito egoísta. Eles, naquele tempo, quem tinha recurso, né, econômico, gostava de botar comida do lado de fora, né? Tava as mesas fartas, e o Lázaro lá cheio de chagas, não tinha o que comer. Ele não oferecia nada, então o Lázaro comia as migalhas que ficavam no chão, né? Só que o tempo passou, os dois fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, né? Quando chegou no mundo espiritual, Lázaro foi para um plano melhor, e esse senhor foi para um plano mais hostil, né? mais denso, né? E aí ele chamou o pai Abraão, né, para pedir que o espírito do Lázaro fosse até a casa dele, que os irmãos dele eram pior do que ele, né? E aí o pai Abraão falou para ele o seguinte: olha, lá está o Moisés, está os profetas. Se Moisés e os profetas não der jeito na sua família lá, vai ser complicado, né? Então essa pessoa ficou muito perturbada, porque o espírito que trabalha esse egoísmo neles, eles ficam perturbados, né? Tem uma história que é trazida pelo não sei se é o irmão X, não me recordo agora de quem é, que uma pessoa era espírita, ele dentro do templo espiritual era uma coisa, mas dentro da família dele era grosseiro, no trabalho ele era grosseiro, né? Só via com estupidez, né? Trabalhava muito egoísmo na vida dele. E aí, o que aconteceu? De tanto ele trabalhar esse egoísmo, ele teve uma doença. Porque o egoísmo também provoca uma doença. E aí ele morreu, veio para o mundo espiritual, sofreu muito, né? Até ele entender que não poderia trabalhar o egoísmo. E o egoísmo, ele faz parte da baixa moral de cada um, né? Então a gente tem que procurar, né,
a evitar esse lado egoísta da gente, ser mais solidário com as pessoas. Então, quanto mais a gente trabalha mais a solidariedade com as pessoas, menos egoísta nós vamos ficando, ou exterminando esse egoísmo da nossa vida, né? E que cada momento que eu procuro a perdoar, né, a ser fraterno com o próximo, eu estou evoluindo moralmente, né? Então, a cada momento que eu me entrego ao egoísmo, eu vou ficando na baixa moral, né? Egoísta por causa de tudo. Tem gente que aí faz egoísmo por causa de uma caneta, por causa de um smartphone, né? Por causa de roupa, né? Então, comida não se fala, né? Então, o egoísmo é a pessoa que trabalha o egoísmo, ela vive na baixa moral. E essa pessoa que vive na baixa moral, com egoísmo, ela vai ter vários tipos de doenças, né? Porque ele tanto praticar essa forma egoísta, ele vai ficar doente, né? Ele vai acarretar. Se ele não acarretar nessa encarnação, com certeza na próxima encarnação. E aí vem o outro lado. Se ele for um egoísta de bens materiais, né, ele vai vir como morador de rua, ou passando por muita necessidade, né, até ele evoluir e entender que ele não poderia trabalhar esse egoísmo na vida dele, né? Às vezes nós encontramos com uma pessoa que é morador de rua, que vive passando por várias necessidades, às vezes, e a gente está ajudando ela, às vezes essa pessoa, encarnação passada, nos tratou muito mal com egoísmo, e hoje está vivendo assim, a gente evoluiu mais do que eles, está ajudando eles, né? Então isso também acontece também, né? Que aquele egoísta que nos tratou mal, hoje vive na miséria, né? Mais do que a gente, e a gente está ali ajudando eles, né? E a gente, por quê? Porque a gente já evoluiu mais do que eles, né? Então nós estamos estudando, trabalhando isso em cima da gente. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar a fraternidade, você para de ser egoísta, e você para de entender algumas coisas, você começa a estudar, a entender que aquele morador de rua, aquela pessoa que está passando necessidade e está lhe pedindo, porque geralmente, encarnação passada, ela te fez mal, e você hoje está ajudando ela mediante a sua condição de ajudar, mas você não está deixando de ajudar, você não está humilhando aquela pessoa, né? Então essa que é a diferença, né? Então então é isso, sobre o egoísmo eu tenho isso para falar. No próximo papo de domingo, nós vamos falar sobre as regras do culto do lar, né? Então, o culto lar, ele foi praticado pela primeira vez na casa de Simão Pedro Pescador, pelo Mestre Jesus de Nazaré, que durou 60 noites. Aí depois Jesus, ele começa, né, a se dedicar mais a sua missão, aí para com o culto lar, né? Ele durou 60 noites. O culto do lar, ele tem regras para fazer, então nós temos que fazer mediante essas regras. Então tem que escolher um dia na semana, ou pode ser todos os dias, mas tem que ser no mesmo horário. A questão tem um tempo mínimo. O tempo mínimo é de 15 minutos, e no máximo é de 2 horas, né, para fazer o culto lá. Então existe uma regra, né? Tem que pegar um livro, né, do Evangelho, fazer a leitura de uma página, né? E essas leituras, sempre ela tendo uma sequência em cada culto lá. Então, exemplo, se eu li hoje na página 40, no próximo culto lá eu tenho que ler na 41. Eu não posso chegar lá, eu li hoje na página 40 e vou para a página 20, volto para a página 20, não pode ser assim, tem que fazer sequência. Outro fato também é a interpretação. Antes da interpretação do texto, você pode ter também um texto
auxiliar, né? Para você, além de ler a leitura, ler aquele texto também que tem a ver com o seu conteúdo que vai ser falado. Aí tem a interpretação do texto. Então, vou fazer uma interpretação do que foi lido, né? Se pega ali, bem-aventurados os aflitos, né? Aí vai falar sobre aquele tema ali do que foi lido, daquela página que foi lida. Aí passou o comentário, tem a prece final. Agora, faça uma observação. Duas ou três observações. A primeira, que o culto lá tem que ser lido em voz alta. Ele não pode ser lido em voz baixa, porque os espíritos vão lá levar outros espíritos, né, para entender o Evangelho, estudar, né? E eles ainda não estão preparados para fazer leitura mental. Então eles só entendem quando a pessoa fala, e ele escuta, mas ele não tem condições de fazer a leitura mental. Então por isso que tem que ser em voz alta. Outro fato também é que eu coloquei, né, que os espíritos vão lá, vão levando esses espíritos. Paulo de Tarso, o que ele fazia? Ele levava espírito político corruptos, né, que foram espírito encarnado, como que fizeram política na corrupção. Então ele leva lá, porque esse grupo de políticos não tem noção do Evangelho, por isso que eles estão naquela vida, né? Então é elevado, né? E outra observação também, que no culto do lar não é obrigatório fazer a água fluidificada, faz quem quer, tá? Não é obrigação. A obrigação é prece inicial, leitura do Evangelho, comentário da página lida do Evangelho e prece final. E fazer em voz alta. Então, isso que é obrigatório dentro do culto lá. O dia certo, o horário certo. Aquele dia, eu não posso fazer, tenho algum compromisso no dia, no horário, aí fala no culto lá, né? Não vai ter culto lá naquele dia, naquele horário. Ou está na rua, não deu tempo para chegar naquele horário, faz uma prece dizendo que não vai poder fazer o culto lá, né? Então, é feito dessa forma. Então, se a pessoa ela tem uma casa de campo, uma casa de praia, sei lá, e ela vai para lá, e no dia que ela vai para lá, ela vai fazer o culto lá, ela pode fazer lá. Aí avisando, ó, vou tal dia, eu não vou estar aqui, vou estar nesse local, nessa casa aqui, vou fazer o culto lá. Então pode fazer, né? Mas aqueles que vão viajar para outros locais, que não é casa fixa, né? Aí é só avisar, olha, vou ficar uma temporada sem fazer o culto lá. Aí vou voltar no dia tal, data tal, e aí vamos começar o culto lá, e tudo bem. Então o culto do lar, as regras têm que ser obedecidas. Porque como o culto lá, ele atrai vibrações positivas no lar, né? Os espíritos vão deixar vibrações positivas, então o culto lá tem que ser, tem que seguir essas regras, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o culto lá. Eu passo para a prece de encerramento. Eu agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né, por mais um culto lá, né? O culto lá vai atingir o objetivo de levar a informação para mais irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais o culto lá, dizendo a todos, mais o papo de domingo, né, quer dizer, perdoe, né, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.